Vamos começar? Vambora! Vamos junto? Seja muito bem-vindo a mais uma aula com o professor Arley Souza. Com o professor Arley Souza, minhas sinceras continências, vamos juntos! Eu tenho certeza que você sairá daqui um pouquinho mais rico de conhecimento. Vamos juntos, já prepara aí o seu caderno, a sua anotação, porque hoje vamos, quebrar tudo juntos aqui, ok? Eu tô muito animado para essa aula, espero que você também. E hoje o tema que veremos é, olha só, estrutura e formação de palavras. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque quando a gente fala em estrutura e formação de palavras, a gente fala em duas coisas que estão interligadas. Mas eu preciso estudá-las separadamente. Primeiro, eu vou estudar a estrutura e depois eu vou estudar o processo de formação desta palavra, ok? Então é o seguinte, eu tenho que toda palavra, quando eu pego uma palavra na língua portuguesa, eu tenho que ela foi formada por algum processo. Para eu entender qual processo ela foi formada, isso aqui, ó. Então, olha isso aqui, ó. Para eu entender o processo que ela foi formada, eu preciso entender a estrutura que originou esta palavra. Então, para que você entenda, a língua portuguesa, ela é estruturada em pedaços. Pequenos pedaços que nós chamamos de morfemas. Então, o que são morfemas? São estruturas de palavras. Eu vou te mostrar nesta aula todas as estruturas de uma palavra, todos os pedaços. E para entender isso, a gente vai ver, por exemplo, que isso tem a ver com a raiz, com o radical. Quando eu pego, por exemplo, isso aqui, ó, des mais leal mais dade. Na língua portuguesa, eu tenho que esse pedaço aqui é chamado de prefixo, ou seja, que vem antes do radical. Isso aqui é chamado de radical. É a parte da palavra que é responsável pela produção de sentido. E o que está depois do radical, a gente chama de sufixo. Então, como que chama esses pedaços aqui, ó? Esses pedaços a gente chama de morfema. Então, des é um morfema, leal é um morfema, dade é um morfema. Esses morfemas, esses pedaços, eles são a estrutura da palavra. A estrutura que vem antes do radical, a gente chama de prefixo. A responsável pelo sentido, a gente chama de radical, e aquilo que está depois do radical, a gente chama de sufixo. Esses pequenos pedaços são a estrutura de uma palavra. E em cada palavra eu tenho uma estrutura diferente. E estas aqui são apenas exemplos. Eu vou te mostrar que existem inúmeras outras estruturas em uma palavra, ok? O que se tem é que quando eu junto todas essas estruturas, quando eu junto todos esses morfemas, esses pedaços, eles entram num processo de formação de uma palavra. Esses pedaços separados é a estrutura. Aí, por exemplo, se eu pego a palavra que formou, ela formou desleal.
Deslealdade. Deslealdade. Desleal mais dade é a estrutura. Quando eu tenho deslealdade, é a palavra formada. Quando eu pego essa palavra, eu tenho que entender qual é o processo de formação que essa palavra foi gerada. E é exatamente essa matéria que nós veremos hoje. Vem comigo que eu quero te ajudar a mergulhar nesse assunto, ok? Então, processo e formação de palavras é o tema da aula de hoje. E quando eu pego a estrutura, eu preciso ter duas coisas bem claras. Que existe a estrutura do nome, ou seja, aqui vai entrar, por exemplo, a estrutura que deu origem ao substantivo, por exemplo, ao substantivo, ao adjetivo, ao numeral, por exemplo, tá? Aí eu ainda tenho a estrutura do verbo, que aqui eu vou pegar, por exemplo, os pedaços do verbo e vou olhar como que, desculpa, como que esse verbo, quais são as estruturas e qual foi o processo que esse verbo foi originado. Você vê uma coisa? Por exemplo, eu vou pegar o substantivo aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Aí eu vou colocar isso aqui, ó. Menina, tá? Menina. Eu tenho que menin é o meu radical. Isso aqui é o meu radical. Isso aqui eu chamo de quê? Isso aqui eu posso ter menino, menina, e eu posso ter ainda menino. Menina e menino. Então, isso aqui, qual o nome que recebe? É uma desinência. A desinência é a parte da palavra que está na terminação dela. Tá vendo que aqui está após o radical, tá vendo, ó? Aqui está após o radical. Então tá na terminação. Aí eu posso ter, nesse caso aqui, eu tenho uma desinência, uma terminação que indica o quê? Desinência é uma desinência nominal. Por que é uma desinência nominal? Porque menino é um nome e não um verbo. Se fosse verbo, seria desinência verbal. Aqui, nesse caso, é uma desinência nominal e esse A aqui, ó, é uma desinência nominal de quê? De gênero. Por quê? Porque indica que menina é do sexo feminino, ok? E menino é uma desinência nominal de gênero que indica que é do sexo masculino, ok? Aí, imagina que eu ainda tenho isso aqui, ó, menina, e eu tenho meninas, meninas. Esse S, como é que eu chamo isso aqui? Isso aqui é uma desinência nominal, tá? Porque a gente está trabalhando com um nome. E agora, ao invés de ser gênero, a gente vai, é o quê? Uma desinência nominal de número. Porque todas as vezes que eu falar na língua portuguesa número, vai se tratar de singular ou plural. Então, o S aqui é uma desinência nominal de número. Indica que existem mais de uma menina, ok? Mais de uma menina. E que essa palavra está, então, no plural, ok? Então, nós veremos isso aqui em estrutura do nome. Então, precisa ficar bem claro para mim, para você e para mim, que existem estrutura do nome e a estrutura do verbo. Por exemplo, quando eu falo assim, quer ver? Vou falar isso aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, quer ver? Ó, estudar
Eu vou colocar estudaremos. Beleza? Estudaremos. Tá vendo que cada parte eu coloquei de uma cor? Isso aqui, ó, eu coloquei de uma cor. Aí, aqui, eu coloquei de outra cor. O re, eu coloquei de outra cor. E o mos, eu coloquei de outra cor. Professor, por que o senhor fez isso propositalmente? Para te mostrar os pedaços, as estruturas que tem numa palavra. Nesse caso aqui, no verbo. Isso aqui, gente, ó, estudaremos. O estude, se você pegar, por exemplo, estudar, estudaremos, estudarei, nós veremos que a parte que não muda, ou que ela pode sofrer pequenas alterações gráficas de escrita, mas que é responsável pelo sentido da palavra, ela é chamada, então, de quê? De radical. Então, isso aqui é o radical. Esse A aqui, gente, como que a gente chama isso daqui? Nesta palavra, esse A, ele é responsável por quê? Por ligar, é uma terminação que é responsável por ligar o radical aos seus afixos, ou seja, prefixo ou sufixo. Nesse caso aqui são sufixos. Então, isso aqui eu chamo de quê? De vogal temática. É a vogal temática. Essa vogal temática, ela indica que esse verbo pertence à primeira conjugação. Porque eu não falo... Porque o verbo estudar, ele é terminado em AR. Os verbos terminados em AR indica que isso aqui é de primeira conjugação, ok? Agora, em relação ao verbo, eu vou ter dois tipos de desinência. Eu vou ter dois tipos de terminação. Esse re aqui, pessoal, eu vou ter a desinência que eu chamo desinência modo temporal. Aí, todas as vezes que eu, na língua portuguesa, você lembrar e eu estiver falando de modo, você vai lembrar três tipos de modo. Eu vou ter o modo indicativo, que exprime um fato certo, uma certeza. Eu vou ter o modo subjuntivo, que exprime uma dúvida ou uma possibilidade. E eu vou ter um modo imperativo, que exprime o quê? Uma ordem, um pedido ou um conselho. A desinência, quando eu falo desinência modo temporal, aí eu preciso lembrar que tempo, na língua portuguesa, eu tenho três tipos de tempo, ok? Então, tá junto comigo aqui? Então, eu vou falar tempo, eu vou falar pretérito. Isso tudo a gente vai ver lá em verbo, por exemplo, detalhadamente. Eu vou ter pretérito, eu vou ter o presente e eu vou ter o futuro. Aí, dentro desses tempos aqui, nós veremos mais para frente que tem, por exemplo, futuro do presente, futuro do pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Então, tempo é isso. Então, quando eu falo uma desinência modo temporal, eu estou querendo dizer que esse verbo, ele pertence a algum modo e ele está em algum tempo. Quando eu falo estudaremos, indica algo no futuro. Então, estudaremos indica aqui um fato certo, tá? Estudaremos, um fato certo. Aqui eu sei que é o quê? Indicativo. Se é um fato certo, é indicativo. Então, qual que é o modo? Modo indicativo. Aí eu falo, qual que é o tempo? É o futuro, tá? É o futuro. Então, essa desinência aqui, ó, essa desinência re, é uma desinência modo temporal
que indica que esse verbo ele está no futuro do presente. De qual modo? Do indicativo. Então, o re é uma desinência modo temporal que indica que esse verbo está no futuro do presente do indicativo. Aí, eu ainda tenho a desinência aqui, ó, desinência na cor roxinha aqui, ó, número pessoal. Ó, enquanto a desinência de vermelho é modo temporal, a desinência de roxinha aqui é número pessoal. Vamos ver? Agora aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, número. Todas as vezes na língua portuguesa que você ouvir falar de número, você vai lembrar de duas coisas. Ou é singular ou é plural, ok? Aí, essa desinência ainda, aí eu vou ter a desinência o quê? Pessoa, que é a pessoal, tá? E ela vai indicar o quê? Isso aqui, que esse verbo, ele pode estar na primeira pessoa, ou na segunda pessoa, ou na terceira pessoa. Quando eu falo assim, ó, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, estudaremos. Essa desinência aqui, gente, ela é uma desinência que indica o quê? Que tem mais de uma pessoa, ou seja, é nós. Eu falo nós estudaremos. Então, quando eu falo pessoa, eu tenho aqui, ó, eu, tu, ele, aqui do singular, e eu vou ter nós, vós, eles, do plural. Então, quando eu falo nós estudaremos, indica que esse verbo aqui, ó, ele está na primeira pessoa do singular ou plural? O número do plural. Porque eu falo nós, aqui o nós, ó. Então, aqui é singular e aqui é plural. Então, eu falo primeira pessoa do plural. Então, a desinência, essa estrutura aqui, mos, indica que esse verbo, ele pertence à primeira pessoa do plural, aí do modo indicativo, que é o vermelhinho aqui. Então, como é que chama isso aqui? Estrutura do verbo, estrutura de uma palavra. Aí temos a estrutura nominal, que é a estrutura, nós veremos a estrutura do nome, e a estrutura do verbo. Eu preciso que fique bem claro isso para você. Vamos juntos continuar então nossa jornada rumo ao saber, rumo ao conhecimento, porque eu estou ávido por te ajudar nisso daqui. Vamos papirar? Então é o seguinte, quando você vai ver lá na sua prova, olha o porquê de você entender isso, para você não errar nada. O objetivo do curso é você gabaritar, é ter um curso mais completo possível para você gabaritar língua portuguesa, e eu estou muito, mas muito interessado nessa sua aprovação. E eu não quero só a sua aprovação simples, eu quero a sua aprovação completa, eu quero aquela exponencial, eu quero aquela assim, vibrando muito. Então, quando a gente vai papirar é estudar. Então, eu tenho, por exemplo, algumas palavras aqui. Ó, eu vou colocar aqui, ó, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver como essas palavras elas foram formadas. Para isso, eu preciso entender algumas coisas. Olha só, aqui eu tenho aguardente. Na número 1, eu tenho aguardente. O que é? Aguardente é formada por quais palavras? Ó, água mais ardente. Percebam que quando essas palavras, esses dois radicais aqui eu tenho um radical, que é uma palavra, aqui eu tenho outra palavra. Quando elas se juntaram, aqui houve o quê? A supressão.
A aglutinação, suprimir, é comer, para você entender, comer uma letrinha ali. Não tem mais essa letrinha ali. Uma delas sumiu. Aí ficou o quê? Aguardente. Eu tenho dois radicais. Quando eu tenho dois ou mais radicais, eu vou ter o quê? Composição. Um radical é derivação. Dois ou mais radicais, composição. Como aqui houve a supressão, comer uma letrinha, é composição por quê? Por aglutinação. Lembrou? Aglutinação. Número 2, couve-flor. Aqui eu tenho um radical, outro radical. Quando eu junto esses dois radicais, formam o quê? Na verdade, os dois radicais formam a palavra couve-flor. Então, é composição porque eu tenho mais de um radical. E aqui houve a supressão, a aglutinação de alguma letra ou consoante? Não. Então, se não houve, é justa posição. Justa posição. Então, aqui eu tenho, na língua portuguesa, eu tenho dois processos por composição, que é a composição por aglutinação, quando há a supressão de uma letra, e justa posição. Justa posição é quando não há esta aglutinação. Aqui, no número 3, eu tenho a palavra prefixo. O que você não pode confundir e errar aqui. Pré não é um radical. Pré, na verdade, é um prefixo. Se eu não tenho dois radicais aqui, eu tenho um radical só. Então, eu vou ter qual processo quando eu tenho um radical? Derivação. Então, aqui eu tenho um prefixo mais um radical. Qual é esse processo? Derivação prefixal, ok? Derivação prefixal. Emagrecer. O que eu tenho aqui? Eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho o E, é um radical. Emagrecer é isso aqui, ó. E mais magre, que vem de magro, mais ser, ok? Então, aqui, observe, eu tenho um prefixo, eu tenho um sufixo. Só que, quando eu vou juntar esses dois, aqui imagine que, se eu tirar o sufixo C, existe a palavra emagre? Não existe. Se eu tirar o prefixo E, existe a palavra magrecer? Não existe. Logo, eles são o quê? Dependentes. Se eles são dependentes, ou seja, o prefixo é dependente do radical e o sufixo é dependente do radical, eles são dependentes. Aqui eu tenho um tipo de quê? De derivação parasintética. Derivação parasintética. Quando que ocorre isso, professor? É quando eu tenho um prefixo, mais um radical, mais um sufixo, e um não existe sem o outro. Olha a diferença quando eu tenho a número 5 aqui, ó. Eu tenho o des, eu tenho o radical leal, mais o sufixo dade. O que houve aqui que você precisa observar? Se eu tirar o sufixo, aqui eu tenho um prefixo e aqui eu tenho um sufixo. E aqui eu tenho um radical. Se eu tirar o des, que é o prefixo, existe a palavra lealdade? Existe. Se eu tirar o sufixo dade, existe a palavra desleal? Existe. Logo, eles são o quê? Eles são independentes. O sufixo existe se eu tirar o prefixo, e a palavra existe se eu tirar o sufixo ou o prefixo aqui. Então, eles são independentes.
Quando há essa independência, eu chamo, e eu tenho o prefixo e o sufixo, eu tenho derivação prefixal e sufixal. Não pode errar isso, tá? A parassíntese, aqui, ó, os afixos são dependentes. A parassintética ou parassíntese, os afixos são dependentes. Uma palavra não existe sem a outra. Já na prefixal e sufixal, eu tenho o prefixo, eu tenho o radical e eu tenho o sufixo, mas uma palavra existe sem a outra. Eles são independentes, ok? Número 6, comunicação. Comunicação, eu tenho o radical, comunique, mas eu tenho o sufixo, ação. Um radical só, derivação sufixal. Prefixo mais sufixo, aliás, radical mais sufixo, derivação sufixal. Naturalidade, eu tenho natural, o I, vogal temática e o dade. O que eu tenho aqui? Radical mais sufixo, derivação também sufixal. Imoral, I é um prefixo, moral é um radical, derivação prefixal, ok? Isso aqui é um pouco do que você verá aí no decorrer dos exercícios e das questões de estrutura e formação de palavras. Agora eu parto para mais uma questão que te mostra os processos. Olha só, todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, exceto. Ou seja, qual é aquela que não teve? Então, pra você entender, eu tenho aqui, ó, feliz mais dade. Feliz mais dade formou o quê? Vamos ver? Aí eu tenho, ó, des mais igual mais dade. Formou o quê? Aqui na letra C, eu tenho maior mais idade, o que formou, e eu tenho gostoso na letra D, que forma gosto mais oso. Formou o quê? Na letra A, eu vou ter que feliz mais dade, eu tenho um radical e o sufixo. Então, eu vou ter derivação sufixal. Então, o processo aqui é derivação. Na letra A, derivação. Desigualdade, eu tenho prefixo, radical mais sufixo e eles são independentes. Logo, é derivação prefixal e sufixal. Então, na letra B, qual é o processo de formação de palavra? Derivação. Maioridade, eu vou ter maior é um radical e idade é outro radical. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter composição, porque eu tenho dois radicais, eu vou ter composição, por quê? Por justa posição. Justa posição, porque não houve a aglutinação, tá? Gostoso, eu tenho gosto mais uso, um radical só, derivação sufixal. Aqui, attention, presta atenção. Na letra A, eu tenho derivação. Na letra B, derivação. Na letra D, derivação. Na letra C, composição. Ou seja, na letra A eu tenho derivação, na letra B, derivação, na letra C, derivação. Todas formadas pelo mesmo processo. A única que não teve o mesmo processo é a letra C, maioridade, porque é composição por justa posição. A letra D era a alternativa a ser marcada, era a alternativa correta aqui, ok? Na verdade, é o exceto, beleza? Aí aqui está a explicação, ok? Partiremos, então,
para as estruturas de palavras. Eu não te mostrei aqui até agora o resumo de como que a gente chega numa palavra. Quando você se depara com uma palavra, você precisa entender ali a estrutura dela, é como que ela foi formada. E aí, em cada palavra, a gente tem algo chamado radical ou semantema. Esse nome também você pode encontrar na sua prova. O radical ou semantema é a parte da palavra, é aquele pedaço ou é aquele morfema responsável pelo sentido, pelo significado. E lembre de uma coisa, o radical ele pode sofrer pequenas modificações gráficas. Olha isso aqui, ó. Eu vou ter a palavra vital, eu vou ter a palavra vida, eu vou ter o verbo viver. Ó, vid e vive é o radical dessas palavrinhas aqui, ó, vital, vida e viver. Concorda comigo que todos eles têm a ver com aquela pessoa que está respirando? Então, esse vid e vive é o quê? É o radical. Eles são diferentes, teve pequenas modificações gráficas, mas eles são responsáveis pelo sentido ou significado desta palavra, ok? Então, é isso que é muito importante para a gente aqui na hora de estudar processo e formação de palavras. Eu preciso lembrar que o radical pode ter, sim, pequenas estruturas gráficas. Olha só, na palavra de baixo, por exemplo, o radical vem igual. Eu tenho, por exemplo, pedra e pedra. Então, aqui, ó, o radical, aqui, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, número 1 e aqui, número 2. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 radicais, ó. Aqui eu vou ter vit, aqui eu vou ter vid e aqui eu vou ter viv. Então, vit, número 1, vit, vid e vid é o radical. São 3 radicais diferentes, mas eles têm o mesmo sentido. No número 2, eu tenho um radical só. O radical é qual? Pedra. Por quê? Porque eu vou pegar, por exemplo, de pedra, eu vou pegar pedra, eu vou pegar pedreiro e eu vou pegar pedregulho. Formou o quê? 3 palavras. Aí, gente, como é que chama isso aqui, ó? Isso daqui são o quê? Outras estruturas. Aqui é o radical, cada uma dessa aqui tem uma estrutura. Algumas é vogal temática, alguns sufixo, e a gente vê isso aqui nos próximos slides, na continuação aqui. Então, o que é radical? Você já sabe que ele pode ter pequenas alterações gráficas, mas eles são responsáveis pelo sentido de uma palavra. Então, radical. E aí, o que são termos cognatos? Termos cognatos são palavras de uma mesma família etimológica, ou seja, apresentam o mesmo radical. Então, eu tenho aqui, ó, as palavras ver e alma, tá? Então, vidência e vidente vem de onde? Vem de ver, ok? Então, vidência e vidente são palavras cognatas. Ou seja, eles apresentam o mesmo radical. Então, por exemplo, aqui, ó, pedra, pedreiro e pedregulho, eles têm o quê? Tem o mesmo radical, entendeu? Tem a mesma família etimológica, tá? E quando o radical coincide, né? Quando o radical coincide em todas as palavras, eu vou falar que eles são o quê? Termos cognatos, ok? Aí, por exemplo, eu tenho aqui, ó, ânimo, que vem de alma, unânime, equânime. Quer dizer o que é isso aqui? Todas essas palavras, eles têm o mesmo radical.
que elas pertencem ao quê? A mesma família etimológica. Então, eu tenho radical e eu tenho o quê? Termos cognatos, tá? Aí, eu tenho os afixos, que são chamados também de infixos. Afixos ou infixos é a mesma coisa. E o que são esses elementos? Na verdade, são dois, são os prefixos e os sufixos. Prefixo antes do radical, o sufixo depois dele. E eles, na verdade, são responsáveis, olha isso aqui, gente, ó, pela mudança de sentido ou na classe gramatical da palavra. Lembrando que esses afixos, isoladamente, essas estruturas, eles não têm sentido completo. Quer ver um exemplo? Quando eu falo, o exemplo que eu falei lá, né? Por exemplo, quando eu pego a palavra pedra, quando eu pego pedra, isso aqui, ó, é o radical, tá? Ou então, eu pego o A. Essa pedra, ele tem sentido completo? Não. Na verdade, aqui é o radical, né? Na verdade, eu vou apagar esse exemplo aqui, porque, na verdade, o que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Eu pego a palavra lealdade. Isso aqui, ó, é um sufixo, porque é um acréscimo depois do radical, ok? Tá depois do radical. Esta palavra aqui, ó, se eu colocar só dade, ele tem sentido completo? Não. Aí, por exemplo, se eu coloco assim, ó, desleal. Tá vendo que, por exemplo, se eu tiver só o des aqui, isso aqui não tem sentido completo? Observe comigo que, então, essas estruturas não têm sentido completo sozinhas. E o que os afixos servem? Ó, olha só, eu tenho, por exemplo, o adjetivo. Olha isso aqui, ó. O adjetivo leal. Tá vendo? Leal é um adjetivo. Leal é um adjetivo. O que geralmente esses acréscimos significam? Ó, quando fala assim, ó, os elementos, os afixos, são elementos responsáveis pela mudança de sentido. Ó, então eu falo assim, ó, leal, desleal. Eu vou colocar aqui de novo, ó. Então eu vou colocar leal. Aqui é adjetivo. Aí eu vou colocar desleal. O que aconteceu aqui? Leal é um adjetivo. Desleal também é adjetivo. Mas quando eu acrescento o prefixo des, o que aconteceu aqui? Mudou o sentido dessa palavra. De algo bom passou para algo ruim. Então, geralmente, na língua portuguesa, o prefixo é responsável pelo sentido, mudança de sentido de uma palavra, ok? Aí, eu ainda tenho isso daqui, ó. Eu vou ter leal e eu vou ter lealdade. Lealdade já é o quê? Um substantivo. Enquanto leal é adjetivo, lealdade mudou a classe. Então, geralmente, os sufixos são responsáveis por mudar o quê? Por mudança na classe gramatical de uma palavra. Passou de adjetivo, do adjetivo leal, ao acrescentar o sufixo dade, houve aqui, então, a mudança na classe de palavra. Então, nós temos aqui que, geralmente, o prefixo muda o sentido e o sufixo, geralmente, muda a classe de palavra.
ok? Olha mais um exemplo aqui, por exemplo. Ó, eu tenho o adjetivo feliz. Quando eu coloco felicidade, eu mudei o quê? Do adjetivo feliz, mudou para o substantivo felicidade. Aqui eu tenho o adjetivo feliz. Ao acrescentar o sufixo mente, eu mudei a classe. De feliz, felizmente, agora é o quê? Um advérbio. Ó, eu tenho feliz, eu coloquei um prefixo. De adjetivo, continua adjetivo, mas agora veio uma ideia de negação. Então, enquanto o sufixo muda a classe, o prefixo muda apenas o sentido. Aí eu tenho aqui algo muito importante, que sufixos que formam substantivos. Ó, eu tenho dade, por exemplo, eu tenho lealdade, mento, eu tenho tratamento, dor, trabalhador, motorista e por aí vai, tá? Baronesa, por exemplo, e por aí vai. Sufixos que geralmente produzem adjetivos, ó, oso, osa, ex, exa, vel, ao. Falo, por exemplo, gostoso, eu falo leal, tá? E por aí vai, tá? Sufixos que formam advérbios, mente. Isso aqui você já viu, geralmente não é 100%, mas a maioria das vezes o sufixo muda uma classe e o prefixo muda o sentido. Aí eu queria que você gravasse para mim os prefixos. Geralmente os prefixos são esses aqui, ó. A, in, des, sob, sobre, ex, bis, trans, ob, ab, inter, intra, ad, pré, pós, pré, pós com. Aí eu vou ter o pós e é aquele pós sem acento também, né? Pós com acento, pós sem acento. Então, esses aqui são alguns dos prefixos. Você já sabe, por exemplo, que quando eu falo ali, ó, aí, por exemplo, aqui, ó, eu tenho outros, ó, micro. Eu tenho micro-ondas. Micro-ondas, que agora escreve separado, né? Micro não é uma palavra. Micro é o quê? É um prefixo. Então, eu preciso saber disso para quando eu for classificar uma palavra, por exemplo, eu não vou colocar que isso aqui é uma composição, porque não tem dois radicais. Aqui é o quê? É uma derivação prefixal, ok? Micro-ondas. Isso faz toda a diferença na hora de classificar uma palavra, de entender a formação dela. Então, vamos lá. Olha só, deixa-me voltar aqui. Então, a gente tá junto. Você está no QAP total? Você está ligado comigo nisso aqui? Está ligadinho comigo? Então eu tenho, ó, o radical. Deixa eu colocar aqui, ó, o certinho aqui, ó. Você já sabe o que é radical. Você já sabe o que é com termos cognatos. Você viu agora comigo o que são os afixos, tá? Os afixos. Aí eu vou ter os afixos ou infixos, prefixo ou sufixo. Aí, agora, a gente vai partir para as desinências. E eu tenho dois tipos de desinência. Desinência nominal e desinência verbal. Cuidado que em alguma vez a sua banca ela pode trocar, por exemplo, e te perguntar, por exemplo, que é uma desinência nominal, e ela pode te dar um verbo, e ela pode te dar um verbo e falar que é uma desinência nominal. Fique no QAP, fique ligado, fique atento quanto a isso, ok? Então aqui, ó. Então, por exemplo, quando eu pego meninas, olha isso aqui, meninas. Na desinência nominal, você já sabe que eu tenho desinência nominal de gênero, que indica que a palavra ela está no masculino ou no feminino, e uma desinência nominal de número, que indica que essa palavra está no singular ou no plural.
apenas dois. Apenas duas desinências. Então, na palavra menina, o a é uma desinência de gênero, porque se eu falo menina, eu vou saber que ali tem uma menina é alguém do sexo feminino, e o S é uma desinência nominal de número. Indica que ali existe mais de uma menina do sexo feminino, ok? Percebam que existe menina e existe menino. Logo, se existe, esse A é uma desinência de número. Agora, por exemplo, se eu vou pegar a palavra cabelo, isso aqui, ó, parte do corpo, ó, cabelo. Existe a palavra cabela? Existe cabela? Não existe. Logo, esse O aqui, ó, ele não é uma desinência de número, porque não existe, digo, de gênero. Porque não existe cabela. Isso aqui não é responsável por dizer que isso aqui pertence ao sexo masculino. Não tem cabelo, não tem sexo. Logo, esse O, ele não é uma desinência nominal. Como que esse O, ele é chamado? Ele é uma desinência, tá? Ele é uma desinência, mas ele é chamado de vogal temática. E para que serve a vogal temática? É para dar base, é para dar terminação naquela palavra. Serve somente para isso, ok? Ela pode até pertencer, aí, por exemplo, eu não vou falar a cabela, eu vou falar o cabelo. Pertence até ao gênero masculino. Mas, na verdade, ela não tem um gênero feminino daquela palavra, ok? Então, ali, na verdade, eu não vou ter o gênero, é neutro, né? Eu não vou ter o gênero ali masculino e feminino. Eu vou ter ali o gênero neutro, que é representado pelo O na língua portuguesa. Ok? Serve, eu vou falar o cabelo do homem, eu vou falar o cabelo da mulher. Não vou ter uma distinção para usar um termo no masculino e um termo no feminino. Então, por exemplo, outra aqui que eu falo assim, ó, sapato. Sapato. Eu vou ter, quando eu vou falar aquele calçado, eu falo assim, o sapato para homem e a sapata para mulher. Ah, professor, existe sapata lá da construção. Não, estou falando aqui, ó, sapato. É aquela peça ali que você calça. Quando eu vou referir ao homem, eu falo o sapato do homem. Quando eu vou falar da mulher, eu vou falar assim, a sapata da mulher? Não, o sapato. Então, esse O aqui, ele não é uma desinência nominal de gênero. Ele é o quê? Apenas uma vogal temática. Entenderam isso aí? Fala para mim aí, posso continuar? Posso continuar? Só me seguir lá, @professor Warley Souza, você pode mandar sua dúvida, tem lá o meu WhatsApp, estou aqui para te servir e te servir da melhor maneira possível. Meu objetivo aqui é potencializar os seus estudos. Vamos comigo juntinhos nessa jornada rumo ao saber. Eu já te expliquei um pouquinho lá atrás que ainda existem as desinências verbais, que são duas. Desinência, modo, e eu já te falei que existem 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo, e tempo, pretérito, presente e futuro. Número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira, e eu te mostrei o re, que é uma desinência modo temporal, e eu te mostrei o mos, que é uma desinência número pessoal, ok? Bizu para nós isso daqui. Então, esse re é uma desinência verbal e esse mos é uma desinência verbal. O re, modo temporal, o mos, número pessoal, ok? Eu ainda tenho aqui
a vogal ou consoante de ligação. E para que eles servem? Olha só. Então eu tenho aqui, ó, olha só os exemplos. Eu tenho pre, é um prefixo, e eu tenho aqui, ó, mento é um sufixo, e eu vou ter aqui o radical, ó, o radical sente. Então o que eu tenho aqui? Eu vou ter o S, esse S aqui, ó. Esse S, deixa eu colocar de amarelinho. Esse S, o que ele está fazendo? Ele está ligando o radical, aliás, aos seus prefixos ou sufixos, tá? Por exemplo, aqui eu vou ter ainda o I, ó, o I. O que eu vou ter aqui? O I liga o radical ao dade, que é o prefixo. E eu vou ter aqui o na e eu vou ter aqui o S. O que essas palavrinhas ligam? Por exemplo, liga o radical a um sufixo dade. Aqui liga um prefixo. Aqui, por exemplo, liga o quê? A palavra. Aqui gira mais sol. Esse S, essas letrinhas vogais aqui, ó, letrinhas vogal ou consoante, eles ligam o prefixo ao radical. O sufixo ao radical. Como que chama essas letras? Vai ser uma vogal ou consoante que liga. Por isso, vogal ou consoante de ligação serve para unir o radical aos seus afixos, aos seus infixos, prefixo e sufixo, ok? Só para isso, só para ligar. Eu ainda tenho a vogal temática. A vogal temática é utilizada para unir o radical às suas desinências ou finalizar a base. Então eu falei para você, não existe sapata, existe sapato. Esse O é uma vogal temática. Eu falo, por exemplo, luze. Eu não vou falar lusa. Então, quando tem luzes, esse E aqui é uma vogal temática, tá? Cantávamos. Esse A é uma vogal temática do verbo. Partimos. Esse I é uma vogal temática, ok? Então, serve para quê ali? Liga o radical às suas desinências. Ou então ele finaliza a palavra, ou então liga ali, ok? E aqui ainda a gente tem o quê? O tema. O tema serve, é o quê? É a junção do radical a uma vogal temática. Então, por exemplo, sapato. Sapato é o tema. Porque eu tenho aqui, imagina que vem assim, ó. A união do radical com a vogal temática, como é que chama essa união? É o tema, ok? É só isso que você precisa saber. Até agora, a gente estudou a estrutura, ok? Então, quando você pegou aqui, ó, isso aqui tudo, ó, radical, termos cognatos, os afixos, as desinências verbal e nominal, vogal e consoante de ligação, vogal temática e tema, tudo isso são pedaços ou estruturas de uma palavra. Então, na parte de estrutura, era isso que você precisava saber. Agora a gente entra na parte da matéria que trata do processo de formação. Quando eu junto todas aquelas estruturas, quando elas estão separadinhas, são apenas pedaços, estruturas. Agora elas estão juntas, ok? E eu tenho, na língua portuguesa, dois processos principais de formação de uma palavra. Eu vou ter a composição e eu vou ter a derivação. A composição é o primeiro que nós estudaremos. Eu tenho dois radicais. E eu posso ter, dentro da composição, dois tipos: justaposição ou aglutinação. Na composição por justaposição, não há perda de fonemas, de sons, de letrinhas ali ou vogais.
Então, eu vou ter passa-tempo, ó, passa-tempo, dois radicais. Quando eles se juntam, aí pode ser sem hífen ou com hífen, é o que? Passa-tempo, justa posição, composição por justa posição. Guarda-roupa, justa posição. Girassol, não houve perda de fonemas. Então, eu vou ter o quê? Justa posição. Ok? Observe agora a aglutinação. Agora, a perda, a supressão. Eu vou ter, por exemplo, ó, plano mais alto. Formou o quê? Eu vou ter fido mais algo. Formou o quê? Eu vou ter em mais boa mais hora. Formou o quê? Eu vou ter pedra mais óleo. Eu vou ter água mais ardente. Olha só, o que formou em planalto, em plano mais alto, formou planalto. Então aqui eu vou ter o quê? Esse O, ele sumiu. Fido mais algo, virou o quê? Fidalgo. Isso aqui, na verdade, veio lá eram os filhos do rei Augurus, né? Que se tornou até chegar em fidalgo. Eles tiveram ali, receberam uma medalha, né? Fidalguros, porque eles não puderam, eram filhos bastardos, eles não puderam receber herança. Aí o rei, para tentar recompensá-lo, deu uma medalha para eles, para que onde eles fossem, eles pudessem ter o emprego, fossem bem tratados. E eles receberam essa medalha chamada de fidalguros, que eram os filhos do rei Augurus. Aí que se chamou depois, que eram tratados como fidalgos. Os fidalgos eram os filhos do rei. Então, fidalgo, embora, em boa hora, formou embora. Pedra mais óleo formou petróleo, tá? Petróleo. Água mais ardente formou o quê? Aguardente. O que todas essas palavras têm em comum? Que quando elas se uniram, elas são formadas por dois radicais e houve a supressão, e houve a perda de algum fonema no decorrer da origem, da transformação, da formação desta palavra. Então, quando há essa perda de fonemas, a gente chama a composição por aglutinação. Então, você já sabe que a composição são apenas dois tipos: justaposição e aglutinação. Agora, nós temos a derivação. Aqui a gente tem mais tipos de derivações aqui. A derivação, então, eu tenho um só radical que é ligado aos seus afixos, ou a um prefixo ou a um sufixo. A derivação prefixal ocorre o quê? Um prefixo antes do radical. Então, olha só, injustiça, aqui eu tenho um prefixo, conter, aqui eu tenho um prefixo, desleal, aqui eu tenho um prefixo, ilegal, o i é um prefixo, sobrepor, sobre é um prefixo, preconceito é um prefixo. Nessas palavras podem ter até um sufixo aqui. Mas o que eu quero te mostrar é que todas elas também têm um prefixo. Então, ó, in, com, des, i, sobre, pré são prefixos ligados a um radical. Todas elas são formadas por derivação prefixal, ou seja, tá antes, ó, antes do radical, tá? Antes do radical.
Derivação sufixal. Ocorre acréscimo de sufixo, ou seja, depois do radical. Olha isso aqui, ó. Eu tenho o sa, eu tenho são, eu tenho dade, eu tenho mente, eu tenho oso. Tudo isso aqui são sufixos. Aí eu vou ter o que aqui, ó? Após, ó, após, após, após e após. Aqui também eu posso até ter alguns prefixos, mas o que está sublinhado aqui são sufixos, então ocorre também a derivação sufixal, ok? Derivação prefixal e sufixal. Aqui eu tenho, por exemplo, o acréscimo dos dois juntos, prefixo e sufixo, prefixo e sufixo, prefixo e sufixo. Aí você não pode esquecer que para ocorrer a derivação prefixal e sufixal, os afixos têm que ser o quê? Independentes. Independentes. Ó, se eu tirar o prefixo des, existe lealdade? Existe. Se eu tirar o dade, existe desleal? Existe. Se eu tirar o des, existe valorização? Existe. Se eu tirar o são, existe desvaloriza? Existe. Se eu tirar o in, existe felizmente? Existe. Se eu tirar o mente, existe infeliz? Existe. Logo, eles são que independentes. Um não depende do outro para a sua existência. Assim, eles são chamados de afixos independentes, logo, derivação prefixal e sufixal. A derivação parasintética ou parassíntese ocorre acréscimo dependente de prefixo e sufixos. Eles são agora dependentes, ok? Por exemplo, aqui eu vou ter, ó, olha só, quando eu falo aqui, ó, a mais noite mais ser. Aqui, gente, eu tenho prefixo, e eu tenho um sufixo. Se eu tirar o sufixo se, existe a palavra à noite? Não existe à noite. Existe a locução adverbial à noite. Não é o caso aqui. À noite existe? Não. Se eu tirar o prefixo a, existe o verbo noitecer? Não existe. Logo, eles, para existirem, eles têm que estar juntos. Eles são dependentes, dependentes emocionais. Um não existe sem o outro, ok? Logo, ocorre o que aqui? A derivação. Eu tenho que ter o prefixo e o sufixo, mas eles são dependentes. Logo, é derivação parasintética. Aqui eu tenho, ó, emagrecer, o A e o C, o em e o C, o em e o ar. Então, se eu for todos esses processos aqui, um não existe sem o outro. Eu ainda tenho a derivação regressiva. A derivação regressiva, grave isso para mim, por favor. Eu tenho um verbo, vender é um verbo, e esse verbo formou um substantivo abstrato. Por que muita gente erra? E você, aluno do professor Wallace Souza, não vai errar nunca mais. Porque eu vou ter o seguinte, ó, vender é verbo, olhar é verbo. Aí eu vou falar a venda e eu vou falar o olho. O que você não pode esquecer que aqui é um substantivo, a venda é um substantivo abstrato, o olho é um substantivo concreto. Logo, a venda houve a derivação
regressiva, aqui embaixo não houve a regressiva. Aqui é a primitiva, tá? É a primitiva. Ou seja, na verdade é a palavra original. O olho é o quê? Original. Venda é abstrato. Não, porque olho você consegue tocar aqui, né? Consegue desenhar, imaginar. Então vamos lá. Quando eu falo regressiva, eu tenho que ter número de letras iguais ou menor. Então eu falo vender, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venda, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Substantivo abstrato? Então aqui houve a derivação regressiva. O verbo isolar. Aí eu tenho isolamento. É um substantivo abstrato? Sim. Agora, tem número. Eu posso falar que houve a regressão? A diminuição? Não. Ficou até maior. Ó, isolar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isolamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui o que houve? A derivação sufixal, o acréscimo de mento. Comprar é verbo, a compra é um substantivo abstrato. A compra, então, derivação regressiva. Atacar, ataque. Número de letras iguais. Se é igual, é menor e o substantivo é abstrato, houve a derivação regressiva, ok? Não podemos confundir isso daqui. Professor Arley, e quando eu tenho a derivação imprópria? É quando ocorre o que nós chamamos de substantivação. A derivação imprópria a um substantivo é quando eu pego qualquer classe gramatical e eu a transformo em um substantivo. Por exemplo, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei um pronome. E aqui eu coloquei um artigo. Ao antecipar, geralmente, um artigo ou um pronome, eu vou ter o quê? Uma substantivação. Olhar é verbo. Quando eu coloco seu olhar, vira substantivo. Então, de verbo passou a ser substantivo. Houve aqui a substantivação. Belo, de natureza, é adjetivo. Quando eu coloco o belo, belo vira substantivo por causa da anteposição do artigo. Por isso que, por exemplo, quando eu estudo o uso dos porquês, todas as vezes que esse porquê ele tiver anteposto a um artigo, esse porquê será o quê? Um substantivo. E ele sempre será junto e com acento. Todas as vezes que eu tiver um porquê e ele tiver junto com acento, ele vai ser e anteposto desse artigo aqui, ó, por exemplo, um porquê, dos porquês, o seu porquê. Esse porquê aqui será substantivo junto e com acento, ok? Eu ainda tenho alguns outros conceitos de derivação, de processo, na verdade, processo de formação de palavra. Outros conceitos de processo e formação de palavras. Eu tenho o hibridismo. O que é o hibridismo? Eu tenho dois radicais de origens distintas. Por exemplo, eu vou ter a palavra abreografia. O que é abreografia? Aquela chapa dos pulmões. É aquela radiografia. Então, abreu é português, grafia, latim. Dois radicais, uma palavra com dois radicais de origens distintas. E como é que eu chamo isso? Hibridismo, ou seja, a junção é híbrido. Então, eu tenho ó, automóvel, grego mais latim. Televisão, grego mais latim. Sociologia, biologia, filosofia. Todas essas palavras são formadas por hibridismo, ok? Redução. A redução, ela consiste em colocar uma palavra no limite do compreensível.
Então, por exemplo, quando eu tenho a palavra motocicleta, é extensa, aí eu vou trazer moto. Moto é uma redução. Fotografia, foto. Inclusive, eu vou falar aqui a fotinho. O diminutivo de foto é fotinho, tá? Segunda-feira, segunda. Professor, fessor. Aceita, tá? Então a redução é aquele processo onde reduzir uma palavra no limite da sua compreensão, no limite do seu entendimento. Uma palavra tem que ser entendível quando ela é resumida. Aí ainda eu tenho a sigla, tá? Geralmente a sigla é uma representação de um nome ou por suas iniciais que acompanhem. Olha só, SUS, Sistema Único de Saúde. FGV, Fundação Getúlio Vargas. CESP, Centro de Seleção e Promoção de Eventos. FCC, Fundação Carlos Chagas. ESAF, Escola de Administração Fazendária. Eu tenho, por exemplo, APM, Academia de Polícia Militar. Eu tenho EFAS, Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento. Eu tenho EFSD, Escola de Formação de Soldados. Eu tenho EFO, Escola de Formação de Oficiais. Todas essas palavras são formadas por siglagem ou sigla. Elas têm uma formação, ok? Neologismo. Neologismo é uma palavra nova, tá? Neologismo é uma palavra nova. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, ó, comível, uma palavra é comível, no sentido de que algo não é bom, mas se é possível comer. Uma vez eu vi um texto falando tipo assim, um texto, ele trazia um texto sobre muita informação, tá? Muita informação tecnológica, pra você entender, tá? Tecnológica, então era muita informação. E ele trazia sobre intoxicação, tá? Intoxicação. Ou seja, o que é intoxicar? É passar mal, tá? É passar mal. E esse mal aqui é com ele, que é o contrário de bem, tá? Passar bem, passar mal. Então, ele trazia a palavra intoxicação, que é passar mal, ingerir algo de forma errada, que não caiu bem, informação. Aí ele trouxe a palavra de intoxicação, ele trouxe a palavra infoxicação. Aí a banca, ela perguntou qual era o processo de formação de palavra aqui. Juntou informação, estava tratando ali o texto sobre muitas informações com o advento da internet. Esse emaranhado, esse monte de informação que a pessoa não consegue digerir direito, ela acaba passando mal, e isso traz consequência, a gente chama de quê? Infoxicação. Infoxicação. Na verdade, a banca usou um neologismo. E ela foi e perguntou. Ela trouxe isso e ela perguntou. Qual o processo de formação de palavra que ocorreu aqui? Um neologismo, tá? Onomatopeia. Onomatopeia, na verdade, é o nome que se dá à reprodução dos sons. E eu tenho, por exemplo, ó, bem-te-vi. Eu tenho o mugi, que é aquele que é o da vaca, o miar, por exemplo, miar, miau, miau. Aí eu vou ter, por exemplo, ó, o zuzuzum, o blá blá blá, o tic-tac, ping-pong, o bem-te-vi. Esses aqui são o quê? São os nomes, tá? Aí eu posso ter os nomes ou a própria reprodução. Não confunde, não pode, você não pode deixar de gravar isso daqui. Então, por exemplo, o miar é uma onomatopeia, o miau, miau também, que é o do gatinho, também é uma onomatopeia. Tem que ficar ligado quanto a isso aí, tá bom?
Você é o melhor e nós estamos ligadinhos aqui. Eu, infelizmente, já vou encerrar a nossa aula por aqui. Você gostou? Fala pra mim aí. Gostou do nosso encontro hoje? Então, eu queria encerrar com uma frase de Martin Luther King. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escalada para subir. Apenas dê o primeiro passo. É isso que você precisa. Às vezes você nem está vendo todos os degraus ali. Suba. Vá com fé. Deus está à nossa frente. Amém? Você já sabe que pode contar sempre com o professor Arley Souza por aqui. Deus te abençoe. Tamo juntos. Até a próxima aula. Se Deus quiser. Minhas sinceras continências. Forte abraço. Fui. Tchau.